meus queridos alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Que prazer falar com vocês novamente. Hoje nós faremos a correção do nosso livro de ciência nas páginas 60 a 63. Nós aprendemos que classificar os animais nós podemos fazer de várias formas, não é verdade? De tamanho, de cor, de peso. Nós podemos classificar quanto à alimentação, quanto à locomoção, de várias outras formas. Então acompanhe comigo a leitura na página 60. O que é classificar? Classificar significa organizar de acordo com um critério, uma característica de determinado grupo. Observe a imagem, por exemplo, essa imagem ao lado aqui. Existem muitas maneiras de classificar os doces dessa imagem. Dependendo do critério utilizado, os grupos podem ser formados diferentes. Por exemplo, doces que poderiam ser organizados de acordo com algum critério. Cor. Você poderia organizar em vermelho, amarelo, verde, roxo, que tem mais de uma cor, que tem mais de duas cores. Você poderia organizar pela cor. Se você quisesse pelo formato, você podia pegar os arredondados, os compridos ou de outros tamanhos. Você poderia classificar, por exemplo, pelo sabor. Frutas vermelhas, frutas de sabor de abacaxi, sabor de uva, mais de um sabor. Poderia classificar também pela cobertura, serem revestidos, se não vai ter revestimento de açúcar, se tem o açúcar, se não tem, se é liso, se é meio cheio de carocinho. Você poderia fazer de outra forma. São muitos os critérios que podem ser utilizados na classificação de alimentos, de objetos e de seres vivos. Quem determina qual será, qual método de classificação que será usado é a pessoa que está fazendo essa classificação. É ela que vai determinar o que ela está observando. Então vamos ver. Observe os alimentos do quadro e depois responda. Aqui você tem vários alimentos, várias frutas, vários legumes. Pense como esses alimentos poderiam ser classificados e qual critério você usaria para organizar esses alimentos. Você poderia, por exemplo, alimentos que eu mais gosto, alimentos que eu menos gosto, alimentos doces, alimentos menos doces, alimentos que possuem sementes, alimentos que não possuem sementes. Você poderia classificar de várias formas. Depois, escolha uma cor para representar cada grupo que você formou. Circule com a mesma cor os alimentos que fazem parte do seu grupo. Então, por exemplo, vamos supor que você escolheu aí os alimentos que você mais gosta. Então, você vai usar a cor azul para você circular aqui os alimentos que você mais gosta. E os alimentos que você menos gosta, por exemplo, você vai pôr de amarelo. Então, você vai circular em duas cores. Azul para o que você mais gosta, amarelo para o que você menos gosta. Isso de acordo com a classificação que você usou. Se você usou um outro tipo de classificação, você pode usar outro tipo de cor também, ok? Classificações não científicas dos animais. O que é isso? Quando observamos os animais, podemos perceber algumas semelhanças e diferenças entre eles. Com isso, somos capazes de agrupar esses animais com base em critérios não científicos que podem ser o ambiente em que eles vivem, o aquático ou terrestre. Podemos classificar o tipo de locomoção, que voam, que nadam, que rastejam, que saltam, que andam ou correm. Então vamos observar aqui. Escreva 2 exemplos de animais que vivem em ambientes aquáticos. Você pode colocar o peixe, o golfinho, a baleia, outros animais que você queira colocar. Terrestre, que vivem na terra. Você pode colocar o cachorro, o gato, o macaco, a galinha, a cobra, o animal que você deseja que vive na terra. Na próxima classificação, você ia colocar aqui os animais que voam, animais que rastejam e os animais que saltam. Por exemplo, voam passarinho, uma águia, um urubu, uma arara, um morcego.
rastejam? Uma cobra, um lagarto, uma lagartixa. Que saltam, por exemplo, você poderia colocar um sapo, um canguru, um coelho e vários outros. Ok, você estaria fazendo 2 tipos de classificação, quanto ao ambiente em que eles vivem, que pode ser aquático ou terrestre, e você também estaria fazendo de acordo com a locomoção, que podem andar, voar, rastejar, andar, correr, não é mesmo? Joia! Agora, uma classificação científica. Científica, por quê? Porque ela se baseia em alguns critérios científicos, estudados. Então, vamos conhecer agora animais vertebrados e invertebrados. Esse tipo de animal, a classificação entre vertebrado e invertebrado, ela é uma classificação científica. Os cientistas estudaram essa forma para definir quem era vertebrado e quem é invertebrado. Então, vamos ver. O grande grupo de animais é dividido em 2 grupos menores, de acordo com o critério ter ou não ter crânio, que é o osso da cabeça, e a coluna vertebral. Os animais que possuem essas partes, crânio e coluna vertebral, são chamados de vertebrados. E os animais que não possuem nem o crânio e nem a coluna vertebral são chamados de invertebrados. Coluna e crânio, vamos lá. Crânio e coluna vertebral. Você ia formar uma dupla, mas como nós não estamos em dupla, você poderia fazer com o papai e com a mamãe, não tem problema nenhum. Você ia observar a imagem. O crânio é a parte da sua cabeça e a coluna vertebral é esse osso das suas costas. Se você passar o dedinho, você vai sentir as vértebras. Usando as 2 mãos, apalpe o próprio crânio e compare a forma dele com a do crânio representado nessa imagem. Ok? Tem uma parte do seu crânio que você coloca, que você consegue mover e que é chamada de mandíbula, que é essa parte quando você abre a boca, abre a boquinha e fecha. Você consegue mover. A parte de cima você só move balançando de um lado para o outro. Mas na hora que você abre e fecha a boca, você consegue abrir e fechar com facilidade. Essa parte que deixa que você consegue fazer a movimentação na boca é chamada de mandíbula. É mandíbula. É essa partezinha onde tem esse buraquinho aqui, ó. Mandíbula. Depois, no caso do papai e da mamãe, eles vão se curvar para frente sem dobrar as pernas. Depois você deve passar as mãos lentamente nas costas do papai e da mamãe, na parte que corresponde à coluna vertebral, esse ossozinho que a gente tem nas costas, que começa do seu pescoço e vai até o início do seu bumbum. Depois, observe que ela é formada de vários ossinhos. Daqui desse desenho dá para você ver, ó. Elas são vários pedacinhos ligados que são chamados de vértebras, tá? Você vai passar a mão para você sentir uma vértebra do lado da outra. São pequenos ossinhos ligados formando a sua coluna vertebral. Depois você vai fazer o contrário. Você vai abaixar, o papai e a mamãe vai passar a mão na sua coluna para sentir. Com essas observações, vamos ver aqui o que está pedindo no número 9. O ser humano é um animal vertebrado? Sim. Por quê? Porque ele possui o crânio, que é o osso da cabeça, e essa coluna vertebral, que começa no pescoço e vai até o início do seu bumbum. Depois, justifique porque ele possui o crânio e a coluna vertebral, como eu já falei. Nós temos aqui na natureza os animais vertebrados, que são os que possuem esse osso da cabeça e a coluna vertebral. E nós temos os chamados invertebrados, que não possuem nem a cabeça e nem o crânio. Ok até agora? Conseguiu acompanhar? Muito bem. Nas próximas atividades, você vai ler sobre os animais vertebrados e você vai conhecer os animais vertebrados que nós vamos estudar. Você já estudou, só vai relembrar. São as aves, os peixes, os mamíferos, os répteis e os anfíbios. Você vai ler com muita atenção o que está sendo pedido para recordar como esses animais são classificados, o que eles têm de características,
vai aprender sobre elas e vai fazer as páginas que foram pedidas na atividade. Leia com bastante atenção para você aprender cada vez mais. São assuntos que no dia a dia a gente sabe muito bem, porque você já conhece muito bem os animais, mas é uma forma de aprendermos mais ainda. Conto com você na próxima aula com a leitura do texto e para fazer a correção junto com a professora. Um grande beijo para você, meu querido, e até a próxima. Fiquem com Deus.